Boa noite. Os riscos da falta de planejamento urbano. O incêndio que destruiu um depósito em Vicente Pires acendeu a discussão. Sem projeto, qualquer cidade corre o risco de ter mais acidentes graves. A reportagem é de Yuri Ascar. 24 horas depois do início do incêndio, os bombeiros continuam o trabalho no local, que deve durar até segunda-feira. Debaixo dos destroços, ainda existe material em combustão. Para evitar que as chamas se espalhem novamente, um trator revira o entulho, enquanto os bombeiros jogam água nos focos. Nós vamos revirar todo esse material que se encontra aqui nos escombros para poder ter a certeza de que essas chamas não irão reignirir. 3 casas vizinhas foram interditadas, porque a estrutura pode ter sido comprometida pelo fogo. O depósito tinha 3 pavimentos. Em todos os andares havia material inflamável, como rolos plásticos, tintas e solventes. Caminhões da administração de Vicente Pires recolhiam os destroços. A polícia ainda investiga a causa do incêndio. Uma das hipóteses é que tenha sido criminoso. O proprietário do depósito nos narrou um fato estranho que aconteceu com uma determinada vizinha, uma discussão, um certo bate-boca que houve há cerca de um mês, mas ele não quis dizer que seriam suspeitas. E com isso aí nós vamos ouvir essas pessoas que nós vamos nos ater apenas às questões criminais. O trabalho de combate ao incêndio em Vicente Pires foi dificultado pela falta de planejamento para situações de emergência. As ruas são estreitas e os condomínios fechados não possuem hidrantes. O mais próximo estava a 300 metros do local. Os depósitos geralmente são já colocados nas áreas mais afastadas de aglomerações urbanas, para que a gente não corra esse risco aqui. A Record já denunciou que o armazenamento ilegal de gás de cozinha em diversas cidades do Distrito Federal coloca os moradores em risco. Depósitos de produtos inflamáveis em áreas residenciais são condenados pelo Corpo de Bombeiros. A antiga colônia agrícola Vicente Pires se transformou em um setor habitacional ocupado de forma desordenada e sem planejamento. A construção de depósitos com material inflamável ao lado de casas, como aqui onde aconteceu o incêndio, é um perigo para os moradores. Essa região aqui, a princípio, ela foi pensada para moradias unifamiliares. E no caso aqui, não está preparada essa situação aqui, não está preparada para receber um depósito dessa natureza. Para fiscalizar os depósitos clandestinos, a Secretaria de Ordem Pública pede ajuda da população. Quando verificarem que seu vizinho, a sua vizinha, esteja depositando produtos inflamáveis, avisem a Secretaria da Ordem Pública, a Defesa Civil, que nós vamos agir de imediato. Seria uma bomba relógio no próprio quintal de casa, né? Pois é preciso ficar de olho nesses depósitos, principalmente depois do que aconteceu aí em Vicente Pires. Foi preciso tempo e muita água para controlar o fogo. Os moradores ficaram desesperados. Quem mostra tudo isso pra gente é o repórter Daniel Vasques. As imagens do helicóptero da Record mostram a dimensão do incêndio. O fogo começou nesta casa, em um condomínio fechado em Vicente Pires, e logo se espalhou. A equipe da Record foi a primeira a chegar no local e acompanhou a dificuldade dos bombeiros para combater as chamas. A fumaça era tão forte que podia ser vista da estrutural. Desesperados, os moradores tentavam salvar mesas e cadeiras. Essa moto foi carregada nos braços. O medo dos bombeiros era de que o prédio desabasse. Essas imagens mostram o momento em que a água do caminhão-plataforma acaba. O hidrante mais perto fica a mais de 300 metros do local. Nós tivemos que atacar num revezamento de viaturas. Em determinado momento usava uma, depois usava outra. Não podemos usar todos os nossos equipamentos ao mesmo tempo. Para combater o incêndio, os bombeiros precisaram subir no telhado das casas vizinhas. Algumas telhas foram arrancadas. A energia elétrica foi cortada. 32 casas foram esvaziadas porque as chamas tinham mais de 7 metros de altura. A ação dos bombeiros não foi suficiente para evitar que este prédio desabasse. O dono da casa chora ao ver o prédio pegar fogo. A mulher dele também se desespera. Ela conta que estava trabalhando quando o fogo começou. Tinha alguém dentro de casa no horário que o fogo começou? Tinha. Minha funcionária e meus 2 bebês. Segundo os bombeiros, o fogo começou no subsolo deste prédio em construção.
O local era usado como depósito clandestino de uma loja de estofados. Quantidade muito grande, com certeza acima de 2 caminhões de materiais estavam estocados no local de forma totalmente irregular, já vista que é uma região de residências e não poderia ter esse estoque de material. No meio do fogo é possível ver o ferro das cadeiras queimando. No local também foram encontrados plástico e esponjas. Atividade como essa não pode ocorrer que fazer da sua possível unidade residencial um depósito de material impróprio para um local como esse. Além do depósito, 2 casas também foram atingidas. E essa operação dos bombeiros para apagar o incêndio contou com 90 militares e 15 viaturas.